Vamos trabalhar na página 39, o 3 e 9, até a página 40, que é o 4 e o 0. Atividade, nós estamos na sequência 6, a atividade é 6.3. Qual mês que deve ter mais aniversariantes na nossa sala? Como podemos fazer para resolver esta questão? Então, a gente vai olhar onde? Se está perguntando qual mês, então a gente vai olhar no mês, né? Vamos pegar aqui o Cauã. Cauã nasceu dia 20/9/2012. É dia 20, mês 9. Então, a gente vai relembrar qual é o mês 9, olhando no calendário. Janeiro 1, fevereiro 2, março 3, abril 4, maio 5, junho 6, julho 7, agosto 8, que é o mês que nós estamos. E setembro 9. Então, nós descobrimos que o mês do aniversário do Cauã, como a gente já tinha feito em outras atividades, o mês 9 é setembro, certo? Cada um tem o seu mês com um número, é só você olhar lá. Qual o mês que tem mais aniversariantes? Qual o mês que tem menos aniversariantes? Qual o mês que tem mais meninas aniversariantes? Qual o mês que tem menos meninas aniversariantes? Qual o mês que tem menos meninos aniversariantes? E qual o mês que tem mais meninos aniversariantes? Para isto, para a gente conseguir fazer melhor essas perguntas, responder a estas perguntas, é bom a gente construir uma tabela. Mas o que é tabela? Tabela é um quadro onde nós vamos fazer uma coleta de dados e registrar o resultado. A gente vai ver sobre os aniversariantes do segundo A. A gente vai ver a coleta de dados do mês. É o mês. Então, nesta tabela, a gente vai colocar o mês. A tabela é um quadro, olha. É um quadro. Os aniversariantes da nossa turma. A gente vai ver do mês. Aqui tem os meses de janeiro até dezembro. Para saber, a gente tem que ter os dados. Os dados é esse aqui, são essas informações. Dados são as informações. Aí a gente vai registrar o resultado dessas informações numa tabela, para a gente ter ideia. E o que é fonte? Fonte é de onde a gente vai tirar esses dados. Os aniversariantes aqui é do segundo A. Então, a fonte é do segundo A. Se fosse a lista dos aniversariantes do segundo B, seria a fonte segundo B. Se fosse do primeiro A, seria a fonte do primeiro A. Se fosse quinto A, seria a fonte do quinto A. E assim sucessivamente. Que tá aqui, ó, fonte, alunos do segundo. Aqui vocês vão colocar A, porque é da nossa sala que a gente vai coletar os dados, as informações. Toda tabela tem que ter o quê? Um título. O que é o título? É sobre o que você vai fazer, não é sobre os aniversariantes da nossa turma? Então, o título está aqui, ó, aniversariantes da nossa turma. Se fosse preferências de lanche que a nossa turma gosta, seria preferências de lanche da nossa sala. Mas a gente vai fazer sobre aniversariantes da nossa turma. Este é o título. Então, toda tabela tem que existir um título e a fonte dela. Número 1, você sabe o que é uma tabela? Então, repetindo, tabela é um quadro com uma coleta de dados. Dados são as informações, no nosso caso, nós vamos pegar as informações dos aniversariantes da nossa sala, e no qual a gente vai registrar o resultado, colocar aqui o resultado de um por um.
Então, aqui vocês podem colocar que é um quadro com uma coleta, onde se coloca uma coleta de dados registrando o resultado. Então, coloque assim, um quadro onde nós faremos uma coleta de dados. Pode responder assim, um quadro onde faremos uma coleta de dados. 2. Observe a tabela abaixo, qual é o título dessa tabela. Falei que toda tabela tem que ter um título. O título está aqui. Vocês vão colocar no número 2. 3. Que informações precisamos coletar para completar os dados que faltam? Então, aqui está pedindo assim, ó, meses do ano. Você vai colocar, que informações você vai colocar aqui? Quais são as informações? Você vai colocar o mês de cada aluno da sala. Então, que informações vocês vão coletar? O mês de cada coleguinha. Aí você vai completar aqui o quadro. Meses do ano. Janeiro. Quantos aqui nessa lista nasceram no mês de janeiro? Mês de janeiro é mês 1, que a gente já contou lá. Então, vocês vão procurar quantos são. Conta a quantidade e coloca aqui a quantidade. Desses que você achou do mês de janeiro, quantos são meninas? Coloca aqui. E quantos são meninos? A mesma coisa em fevereiro. Vai lá na lista, procura quantos fazem aniversário no mês de fevereiro, que é mês 2. Quantos são? Quantos que são meninas e quantos são meninos? Aí você vai completar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Terminou de completar aqui, você vai colocar a fonte aqui, segundo A. Aí nós vamos para a página 40. Só que para responder a página 40, vocês vão ter que consultar a tabela que vocês fizeram, tá? Pela tabela que vocês preencheram, vocês vão responder todas as questões da página 40. 4. Responda as questões. A. Quantos alunos nasceram em maio? Você vai lá na tabela e procura quantos são, coloca aqui. E em dezembro? B. E em dezembro? Também vai na tabela e coloca aqui. C. Em que mês há mais aniversariantes? Vocês vão lá na tabela, aqui nessa tabela, para responder a letra C. Qual o mês que tem mais aniversariantes? Você coloca o nome do mês. Se é janeiro, se é fevereiro, março, abril, no mês que for. D. Algum mês sem aniversariantes? Qual? Se você de repente aqui achou um mês que não tem ninguém que faz aniversário, por exemplo, junho, é 0. Não tem ninguém que fez aniversário, você vai escrever junho. Tá? Se for junho, tá? A Pro não está dizendo que é junho. E em que mês nasceram mais meninas? Você vai vir aqui na tabela. Aonde? Aonde tem um número de meninas, aonde aqui. Procura que tem mais meninas que nasceram no mês. Vai ter a quantidade aqui. O que tiver mais, você observa qual é o mês e coloca lá. F. Em que mês nasceram mais meninos? Vai vir aqui também nos meninos e procurar onde tem mais, o número maior, e veja qual o mês que é ele. Ó, para não errar, faz assim com o dedinho, que aí vocês não erram. E coloca aqui. G. Em que mês nasceram menos meninas? Aí você vai lá de novo no meninas, veja qual é que tem menos quantidade, veja qual é e coloca o nome do mês. Não é a quantidade, é o nome do mês, tá? Tá perguntando em que mês. H. Em que mês nasceram menos meninos? A mesma coisa, vai na tabela e olha a quantidade que tem menos e coloca o nome do mês e responde aqui. Não esqueça de colocar a data, sempre coloca a data do dia que vocês fizerem. Tire uma foto e envie para no grupo, tá? Bom trabalho!